Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a professora doutora Danjone Meira e estarei apresentando nesta aula sobre Introdução à Teologia e Doutrina do Pecado Original. Estarei me pautando na obra Introdução à Teologia de Alistair McGrath e também destacarei alguns conceitos à luz de Agostinho de Hipona sobre a doutrina do pecado original. Então, já recomendando algumas obras, recomendo a obra Introdução à Teologia, de Alistair McGrath, e recomendo a obra sobre o livre-arbítrio, de Agostinho de Hipona. Antes de iniciar a aula, solicito gentilmente quem puder seguir o canal Eruditos, curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal Eruditos. Muito obrigada. Agradeço a todos os seguidores do canal Eruditos. Bom, esta videoaula terá duas partes, videoaula 1 e videoaula 2. Então, esse é o sumário de indicação dos slides, também abrangendo os slides da videoaula 2. Abordaremos sobre indicação geográfica da teologia, o início da teologia cristã no período patrístico, que compreende o século I depois de Cristo até o século VI depois de Cristo, aproximadamente. Então, destacaremos um pouco de indicação geográfica da teologia e teologia cristã, definições de teologia, funções da teologia, definição de teontologia, algumas características fundamentais do período patrístico e doutrina do pecado original. Inicio nessa videoaula 1 abordando sobre definições de teologia e doutrina do pecado original. O que é a teologia? O termo teologia vem do grego, composição de duas palavras, theos e logos. Theos pode ser traduzido por Deus, deuses, divindade, divino. Logos pode ser traduzido por estudo, razão, palavra. Assim, teologia, em sua terminologia grega, significa o estudo acerca da divindade, o estudo acerca dos deuses, o estudo acerca do divino, ou o estudo acerca de Deus. Estas são algumas definições analisando a etimologia dos termos theos e logos e do termo grego teologia. Então, uma primeira definição de teologia, à luz do termo grego, é estudo acerca do divino. O termo teologia, ele surge na Grécia e é apresentado já por Homero. Nós temos ali a obra Ilíada, a Odisseia, Homero emprega o termo teologia. Também Platão, no período clássico da Grécia Antiga, emprega o termo teologia. Platão defende que os teólogos são criadores de mitos e, como explana Marilena Chauí em sua obra Convite à Filosofia, se destaca que a filosofia, quando surge no século VII a.C., por Tales de Mileto sendo considerado o fundador da filosofia na Grécia, se destaca que ela gradativamente procura separar o logos do mitos. Assim, pode-se afirmar que Platão consagra essa separação entre logos e mitos. Por isso ele afirma também que os teólogos são criadores de mitos, ou seja, criadores de fábulas, criadores de fantasias. Antes dessa separação entre logos e mitos, o mito era visto como uma história verdadeira no cenário da Grécia. Mas desde o momento que a filosofia surge, a partir do pré-socrático Tales de Mileto, se procura separar o logos do mito. A palavra teologia, também aparece
a partir de Aristóteles. Aristóteles também emprega o termo teologia. Este filósofo estagirita, grego, emprega o termo teologia em sua obra Física, em sua obra Metafísica. E na obra Metafísica, ele destaca a seguinte definição de teologia. Teologia é ciência primeira. Teologia é a ciência mais elevada, mais importante do que a física e a matemática. Assim, Aristóteles traz um status científico para a teologia ao defender que a teologia é a ciência primeira. Também nesse contexto literário, ele coloca a teologia como sinônimo de filosofia e de ontologia. Portanto, a teologia é a ciência primeira. Aristóteles, analisando sobre quem é o ser em geral ou o que é o ser em geral, destaca que o ser em geral é o motor imóvel, ou seja, o ser em geral não tem mudança, mas deu origem a toda mudança. Também destaca que o ser em geral é a primeira causa, ou ainda a causa não causada por nada. O ser em geral é motor imóvel e é a causa não causada por nada que deu origem ao universo, que deu origem à causa. Observa-se então Aristóteles com essas definições importantes, teologia como ciência primeira e destacando o ser em geral como motor imóvel e como primeira causa ou causa não causada por nada. Já explicando o princípio da causalidade, já que essa causa não causada por nada deu origem à causa. Seguindo nessa análise, podemos observar agora a teologia cristã com algumas definições. O que é a teologia cristã? A teologia cristã é o estudo acerca de Deus. A teologia cristã é o estudo acerca de Deus, da sua natureza, dos seus atributos incomunicáveis e comunicáveis. A teologia cristã também é o estudo acerca da revelação de Deus na história, revelação geral e revelação especial. É o estudo acerca da revelação de Deus na história, revelação geral e revelação escrita. Então, se observa que a teologia cristã vai se ocupar do estudo acerca da natureza de Deus, dos seus atributos, e vai se ocupar do estudo da revelação geral e também da revelação escrita. A teologia cristã protestante defende que o cânon tem 66 obras, 39 obras no Antigo Testamento e 27 obras no Novo Testamento. Defende que o cânon bíblico fecha no primeiro século depois de Cristo, aproximadamente na década de 90 depois de Cristo, tendo o último profeta, João, o evangelista, que encerra o cânon bíblico com as 13 epístolas joaninas. Então, quando a teologia cristã estuda acerca de Deus, analisa também a revelação escrita e que o cânon bíblico fecha no primeiro século depois de Cristo. Observando essa definição da teologia cristã como estudo acerca da revelação de Deus na história, é importante ressaltar, conforme o teólogo teuto-americano Paul Tillich, em sua obra Teologia Sistemática, afirma: Deus não é objeto, por isso não se pode afirmar que a teologia é um estudo de Deus, porque Deus não é objeto. Deus não pode ser levado ao laboratório e ser ali esmiuçado. Ele está acima de tudo e ele é imutável, altíssimo, eterno. Portanto, etimologicamente, gramaticalmente, é correto afirmar: a teologia é o estudo acerca de Deus, haja vista que Deus não é objeto. A teologia é o estudo acerca da revelação de Deus na história.
Observando ainda a teologia sistemática de Paul Tillich, é importante ressaltar uma outra definição de teologia cristã. A seguinte definição: a teologia cristã é essencialmente apologética e querigmática. Não há teologia cristã sem essa relação entre apologética e querigmática. O que significa apologética? A teologia cristã é essencialmente apologética, ou seja, essencialmente está em defesa da fé cristã. A teologia cristã é essencialmente querigmática, ou seja, essencialmente anuncia o querigma, o próprio Jesus Cristo, que é o querigma, que é a palavra. Assim, a teologia cristã é apologética e querigmática. Nancy Pearce também afirma que a teologia cristã é apologética e destaca que o cristão e o teólogo deve estudar várias visões do mundo para ter o discernimento e também para fortalecer a sua cosmovisão cristã. Dietrich Bonhoeffer também defende que a teologia cristã é apologética e Paul Tillich defende que a teologia cristã é essencialmente apologética e querigmática. Mais uma definição para a teologia cristã. A teologia cristã anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a teologia cristã é evangélica. Eu defendo que a teologia cristã surge desde a encarnação de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo encarna, ali no ventre da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, e terá o nascimento virginal, a partir do momento que Jesus Cristo encarna, ele passa a ter dupla natureza. Ele já é natureza divina, ele é sempre, eternamente natureza divina, haja vista que ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, a Trindade Santa. Então, Jesus Cristo é sempre natureza divina, mas a partir do momento que ele encarna, ele passa a ser também natureza humana. E assim, eternamente, a partir do momento que ele encarna, ele é natureza divina e humana, dupla natureza. Quando ele morre e quando ele ressuscita, a partir do momento que ele ressuscita, ele é dupla natureza, mas com a natureza humana glorificada, o corpo glorificado. A partir do momento da ressurreição, ele passa a ter uma natureza humana glorificada e permanece eternamente com dupla natureza, mas com um corpo glorificado. Observa-se então que desde a sua encarnação no ventre da Virgem Maria surge a teologia cristã, pois quem é o fundador da teologia cristã é o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado, como diz João no Evangelho segundo João. Jesus Cristo é o Logos encarnado, o Verbo encarnado, ou a Palavra encarnada. Ele é a teologia perfeita, encarnada, andando entre nós naquele contexto neotestamentário. Então, Jesus Cristo nasce aproximadamente em 4 a.C. ou 6 a.C. e vive aproximadamente até 33 depois de Cristo. Alguns ressaltam que ele viveu até 30, 31 depois de Cristo e alguns ressaltam que ele viveu até 33 depois de Cristo. Portanto, a teologia cristã, eu defendo, surge desde a encarnação de Jesus Cristo, pois é um evento inaugural na história, a encarnação de Jesus Cristo. Seguindo, a teologia cristã é teologia evangélica, pois anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Observando agora a doutrina do pecado original, destaca-se que ela está presente nas Escrituras Sagradas. Observamos ela sendo explicada em Gênesis 3, observamos ao longo das Escrituras Sagradas
se explicando sobre o que é o pecado, narrativas destacando experiências de seres humanos com o pecado e a respectiva consequência do pecado. Observa-se também, de modo especial, lá no Novo Testamento, a Epístola aos Romanos, Epístola Paulina, que foi escrita em 57 depois de Cristo ou 58 depois de Cristo. Em Corinto, Paulo escreve esta epístola, Epístola aos Romanos, em Corinto, aproximadamente em 57 depois de Cristo ou 58 depois de Cristo. Assim, é importante destacar que o autor da Epístola Paulina, Epístola aos Romanos, é Paulo. Técio não é o autor, Técio é um escriba. E Paulo escreve essa epístola para Roma, escrevendo de Corinto. A Epístola aos Romanos apresenta o binômio lei e evangelho. Paulo trata sobre o nomos, sobre a lei. Ele destaca a verdadeira interpretação da lei à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo. E ali na Epístola aos Romanos ele também trata sobre pecado original. A Epístola aos Gálatas destaca também sobre o binômio lei e evangelho e também trata de modo especial sobre a lei. É importante ressaltar que a Epístola aos Gálatas é considerada a primeira obra do Novo Testamento, ou a Epístola aos Gálatas ou a Epístola de Tiago. São consideradas a primeira obra do Novo Testamento. Então, de modo especial, Paulo se volta para uma análise da verdadeira interpretação da lei, tratando sobre o binômio lei e evangelho na Epístola aos Gálatas e também na Epístola aos Romanos. Então, é importante ressaltar que se destaca os ensinamentos sobre o pecado original na Epístola aos Romanos, de modo muito importante. À luz disso, vemos que os ensinamentos sobre o pecado, sobre o que é o pecado, já está presente nas Escrituras Sagradas. Mas quem é o fundador da doutrina teológica do pecado original? O fundador da doutrina teológica do pecado original é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, este teólogo patrístico do século IV depois de Cristo, é o criador da doutrina teológica do pecado original. Prosseguindo, agora está melhor a questão da visualização do vídeo, se observa então que Agostinho de Hipona, este teólogo africano de Tagaste, é o criador da doutrina do pecado original. É importante observar que ele é um dos maiores teólogos da história da teologia, retomado na Idade Média e também retomado ali durante a Reforma Protestante. Até hoje, os ensinamentos do teólogo Agostinho de Hipona são seguidos, pois ele é um dos maiores contribuintes para a teologia cristã. Não somente criou a doutrina do pecado original, mas contribuiu para a doutrina da igreja, contribuiu para a doutrina da Trindade, apresenta uma obra chamada De Trinitate, contribuiu para a hermenêutica bíblica, reconhece a teologia como ciência, destaca o status científico da teologia, também como disciplina acadêmica, contribui para a homilética, não somente para a hermenêutica bíblica, contribui para a doutrina da salvação. Então, são muitas contribuições do teólogo africano Agostinho de Hipona. Quando ele trata sobre a hermenêutica bíblica, ele apresenta princípios hermenêuticos bíblicos muito importantes. Deve-se reconhecer o Espírito de Deus como tutor e mestre. Deve-se praticar a oração para poder interpretar a Bíblia, ter comunhão com Deus, ler as Escrituras Sagradas, mas também deve-se estudar os idiomas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego koiné.
Deve-se estudar sobre geografia, história, arte e outras ciências importantes para ser um bom hermeneuta e interpretar a Bíblia corretamente. Então, ele contribui de um modo muito importante para a hermenêutica bíblica e é retomado na Reforma Protestante. Quando surge ali a Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, se observa o papel do teólogo Agostinho de Hipona, também dentro da época moderna, sendo retomado por Lutero. Lutero pregando ali as 95 teses na Catedral de Wittenberg, inaugurando a Reforma Protestante e também reconhecendo a contribuição de Agostinho de Hipona para este movimento cultural, movimento teológico que foi a Reforma Protestante e as reformas protestantes que acontecem no contexto do século XVI em diante. Então, se observa a grande relevância de Agostinho de Hipona para a história da teologia. Ele é o criador da doutrina teológica do pecado original. O que é o pecado? O pecado é uma decisão contrária à vontade de Deus. O ser humano é um ser de liberdade, como pontua lá Gênesis 2, versículo 16. O ser humano é um ser de liberdade. O ser humano é um ser de livre-arbítrio. Assim, o pecado é decisão contrária à vontade de Deus. Pecado também é entendido como iniquidade. Pecado também é entendido como desobediência à lei de Deus, porque toda a palavra de Deus é Torá, no termo hebraico. Torá significa lei, significa norma, significa instrução, iluminação. Assim, um pecado é desobediência à lei de Deus. Observando o contexto do pecado original, se destaca que ali no Éden havia um estado de inocência perfeita e também o ser humano está no estado de inocência perfeita. O Éden é um estado perfeito e o ser humano também apresenta moral perfeita, não há nenhuma mácula no ser humano, conforme explica Norman Geisler em sua obra Teologia Sistemática. Então é importante observar que o Éden destacava a perfeição e o ser humano tem inocência perfeita, moral perfeita e nenhuma mácula. Assim, observando a analogia da balança apresentada por Agostinho de Hipona para explicar como se sucedeu o pecado original, no Éden, antes do pecado original, antes da queda, a balança no ser humano estava equilibrada. Não havia ainda o pecado, não havia ainda maior inclinação para o mal. A partir do momento que o ser humano decide pecar, a balança no ser humano fica desequilibrada e o ser humano passa a ter maior inclinação para o mal do que para o bem. Fica mais pesada a inclinação para o mal, segundo a explicação de Agostinho de Hipona. Então se ressalta a analogia da balança, explicando que todos vão nascer com essa balança desequilibrada, mais inclinados para o mal do que para o bem. Deve-se fazer muito esforço para fazer o bem. Observando então o pecado, pecado significa decisão contrária à vontade de Deus. Como acontece ali o pecado original? Há a expressa norma proibitiva de Deus em Gênesis 2,17, em que Deus ressalta que não se deve comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O que a partir do momento que se comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, se realiza uma sentença. A sentença é a morte. Certamente morrerás. E a morte acontece em toda a dicotomia do ser humano, porque o ser humano é um ser tricotômico, ele é corpo, alma e espírito, como destaca o próprio teólogo judeu e romano e seguidor de Jesus Cristo, o teólogo Paulo, ressalta lá em 1 Tessalonicenses 5:23,
que o ser humano é corpo, alma e espírito. Nesse sentido, vale ressaltar que o ser humano tem matéria, que é o corpo, e tem a parte imaterial, a alma e o espírito. A teologia sistemática pentecostal, ali no capítulo sobre antropologia bíblica, Renovato ressalta nessa obra, que é uma obra de Antônio Gilberto com outros autores, Renovato ressalta que o ser humano é tricotômico, corpo, alma e espírito, que a alma é a personalidade e o espírito é também um aspecto imaterial do ser humano, destacando-se ali como algo imaterial, portanto não tem muitas explicações detalhadas para o espírito. A imaginação pode procurar definir o espírito como algo invisível, mas a explicação sucinta e satisfatória é que o espírito é algo imaterial, incorpóreo. Desse modo, o ser humano é tricotômico, corpo, alma e espírito. A partir do momento que ele peca, a morte atinge toda a tricotomia do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Adão e Eva são poupados de morrer imediatamente, mas Adão morrerá fisicamente. Ele morre aos 930 anos de idade. E a partir desse momento, todos os seres humanos morrerão fisicamente, por causa do pecado original. Mas há também morte para a questão da parte imaterial do ser humano, porque a alma e o espírito também estão separadas de Deus por causa do pecado. A alma e o espírito sofrem com essa separação de Deus. Como uma pessoa pode se reconciliar com Deus? Ela vai passar pela morte física, mas ela pode evitar a segunda morte concretizada no lago de fogo, segundo a teologia cristã. Aqueles que não aceitam Jesus Cristo passarão pela segunda morte. Além da morte física, serão lançados no lago de fogo. A alma e o espírito sofrerá, e toda a tricotomia, corpo, alma e espírito, sofrerá eternamente no lago de fogo. Enquanto o ser humano não aceita Jesus, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sofrem desse distanciamento com Deus, sem comunhão com Deus. A partir do momento que ele aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele é reconciliado com Deus. Ele é visto agora, a partir desse momento que ele aceita Jesus Cristo, ele é visto como pecador justificado diante de Deus. Porque Jesus Cristo, quando morreu, pagou o preço do pecado e ofertou a salvação de modo universal. Quem nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ela recebe a reconciliação com Deus em toda a sua tricotomia. Corpo, alma e espírito são reconciliados e a pessoa é justificada diante de Deus. Mas ela passará pela morte física. No entanto, não passará pela morte espiritual. Não ficará eternamente separado de Deus. Assim, o pecado original, que foi realizado por Adão e Eva, alcançou toda a tricotomia, trazendo morte física e a possibilidade de morte espiritual eterna para o ser humano. Todos nascem já pecadores, com a questão da morte física, podendo ter enfermidades devido ao pecado original, e estão separados de Deus até o momento que aceitam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nesse contexto, observando aqui Gênesis 1, a composição do ser humano, em Gênesis 1, 26 a 28, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o ser humano peca, pecado original, a imagem e semelhança de Deus é parcialmente corrompida.
O ser humano continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas fica corrompida essa imago Dei. Mesmo a imago Dei estando corrompida, o ser humano ainda tem a lei escrita no coração, ele ainda tem a noção do que é certo e o que é errado. Portanto, essa lei escrita no seu coração o faz lembrar da necessidade que ele tem de crer em Deus. O ser humano ao longo da vida pode continuar não querendo crer em Deus, mas no seu coração está escrita uma lei, que é a noção do certo e errado, uma noção básica do certo e errado, que já aponta que existe um ser supremo. Então se observa que a partir do pecado original a imago Dei foi parcialmente corrompida. Também se destaca que o pecado original, eu defendo, é o primeiro crime contra a humanidade, pois a partir do momento que Adão e Eva pecam de modo inaugural na história, inicia o pecado e inicia a prática do pecado, a pecaminosidade. É então o primeiro crime contra a humanidade, porque atinge toda a humanidade, haja vista que Adão representa ele mesmo e representa toda a humanidade ao mesmo tempo. Atinge toda a humanidade, agora todos vão nascer pecadores, precisando da graça de Deus, da salvação, por meio de Jesus Cristo. Atinge também toda a criação chora, toda a criação sofre por causa do pecado original. Porque, conforme vemos em Gênesis 2,15, Adão e toda a humanidade são guardiões da criação, devem lavrar e guardar a criação. Nós temos uma responsabilidade ética com os outros animais. Temos responsabilidade sociológica. Temos responsabilidade com a terra. Assim, quando acontece o pecado original, atinge toda a criação. As enfermidades entram no mundo, os seres vivos podem ficar doentes, os animaizinhos podem ficar doentes, passam pela morte física, morrerão. Toda a criação sofre e toda a criação é atingida por causa do pecado original, por causa dessa decisão que o ser humano realizou contrária à vontade de Deus, desobedecendo a norma, tomando ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vemos que o pecado, eu defendo, é o primeiro crime contra a humanidade. A partir desse momento, as enfermidades entram no mundo, entra a morte no mundo, entra o mal no mundo e também começa a prática do pecado, a pecaminosidade. E o ser humano vai multiplicar o pecado, vai multiplicar os males, vai criar novos tipos de males, vai realizar vários tipos de pecado e assim multiplicando o pecado. Tanto de modo individual, como também se unindo com outras pessoas perversas e praticando pecado social, pecado político. O pecado social ou político é aquele que atinge uma nação, quando pessoas que exercem responsabilidades públicas praticam pecados sociais, causando danos a povos, causando danos a nações. O pecado também tem uma dimensão social, uma dimensão política, porque pode atingir todo um povo ou vários povos. Nesse sentido, a guerra, à luz de Agostinho de Hipona, a própria legítima defesa, à luz de Agostinho de Hipona, é um pecado. Então vemos o quanto o pecado é algo triste, porque não atinge somente a própria pessoa que realizou o pecado, mas atinge outras pessoas e pode atingir povos, nações, atingir outros seres vivos e atingiu toda a criação, o pecado original. Pecado é o primeiro crime contra a humanidade, segundo a minha concepção, e também defendo ali que o homicídio, o primeiro homicídio praticado por Caim
diante de Abel, porque Caim sentiu inveja de Abel, vemos o quanto a inveja é algo tão grave. A inveja é algo gravíssimo, porque por esse motivo torpe, inveja, Caim matou Abel. Deus deu uma chance para Caim, dizendo que ele poderia apresentar outras ofertas a Deus e Deus se agradaria se ele fizesse a oferta corretamente. Mas ele não ouviu a Deus. Foi lá, matou seu irmão por inveja e a terra denunciou o crime de Caim. A terra denunciou o crime de Caim. O sangue de Abel clamou e Deus ouviu. O sangue de Abel clamando lá na terra, denunciando que Caim havia matado ele. Então nós vemos o quanto é grave esse outro crime contra a vida. Agora vemos o segundo crime contra a humanidade, o crime de Caim. É o segundo crime contra a humanidade, pois Caim fez o primeiro homicídio, realizou ali esse homicídio contra o seu próprio irmão. Muito triste este acontecimento. Com isso, destaco aqui essas simples considerações. Na videoaula 2, continuarei tratando sobre a doutrina do pecado original. São muitos elementos interessantes a se abordar, mas é importante ressaltar que, à luz desta teóloga brasileira, da Joane Meira, ali no Éden, o pecado original representa o primeiro crime contra a humanidade, contra toda a criação. E o homicídio realizado por Caim diante de Abel é o segundo crime contra a humanidade. Muito obrigada por assistir essa videoaula. Por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo. Agradeço a todos os seguidores do canal Eruditos. Retomaremos no próximo vídeo e analisaremos os textos Gênesis 3 e comentários bíblicos à luz do Dr. Champlin,